Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Este é mais um vídeo da nossa série que trata sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri e agora vamos falar um pouco da relação de Dante Alighieri e da sua obra com o país Portugal. Por que falar de Portugal num canal aqui feito por um brasileiro? Justamente porque há várias pessoas que são de Portugal que assistem esse canal, né, e que gostariam de saber dessa relação do Dante com esse país e também pelo fato de que há realmente uma intensa relação histórica, cultural do Brasil com o país de Portugal, especialmente se tratando aí de literatura, né, de origens culturais. Então, por isso é importante falarmos sobre essa relação de Dante Alighieri com Portugal, para depois chegar à relação do Brasil do período colonial, né, com a literatura e a obra de Dante Alighieri. Então temos aqui Dante Alighieri em Portugal. Inicialmente, né, é interessante dizer que Dante Alighieri ele faz menção ao rei Dom Diniz I, rei de Portugal. Ele viveu na mesma época que o Dante Alighieri, né? O Dante Alighieri nasceu em 1265 e o rei Dom Diniz nasceu em 1261. E o Dante ele faleceu em 1321 e o rei Dom Diniz faleceu em 1325. Então, o rei Dom Diniz ele acompanhou todo o período em que o próprio Dante Alighieri esteve vivo, né? Então por isso é interessante. E o Dante ele faz menção a esse rei Dom Diniz no livro A Divina Comédia, né, no Paraíso. Aqui ele coloca, né? Dante faz referência a Dom Diniz em Paraíso, no canto 19, nos versos 139 a 141, né, como sendo um dos monarcas considerados ruins. Né? Segundo Andrea Lancia, né, que é um autor do livro Ótimo Comento, né, e que viveu na mesma época de Dante, o rei de Portugal ele era inteiramente dedicado a acumular riqueza e conduziu sua vida como um comerciante. Daí os comentaristas mais recentes dizem que tem uma relação aí com a extinção da Ordem dos Templários em Portugal. Então há toda uma questão, né, por que Dante mencionaria esse rei Dom Diniz na Divina Comédia como sendo um rei que não seria bom, né? Talvez ele tenha escutado algum boato, né, dessa relação da extinção da Ordem dos Templários com o rei Dom Diniz. Né? De fato, né, a Ordem dos Templários tem uma intensa relação com o rei Dom Diniz, né, porque foi ele que tentou pegar todos os bens que seriam da Ordem dos Templários, da extinta Ordem dos Templários, e depois organizar isso e formar uma nova ordem, né, que ele formou a Ordem de Cristo, né, agora como comando da coroa. Então, alguns estudiosos recentes dizem que Dante estaria comparando, né, o Dom Diniz com o rei Filipe IV da França, né, que era um homem ambicioso, que foi a causa da extinção dos templários, né, a intenção de pegar os bens dos templários, etc. Porém, lá em Portugal, né, e no Reino de Castela, houve uma certa resistência em relação à extinção dos templários, porque existia justamente ainda a necessidade, a luta, né, contra os mouros na parte sul da Península Ibérica. Então há toda essa relação. Alguns dizem até que o Dante seria um templário, tendo em vista que ele fez essa citação ao rei Dom Diniz, ele criticou também o rei Filipe IV, a presença do São Bernardo de Claraval, né, na história, enfim, mas isso ainda é algo que está sendo explorado, está sendo estudado. O que há é que o Dante provavelmente, evidentemente, ele teria escutado, né, toda a história sobre a extinção dos Templários e feito suas críticas em relação a isso, incluindo ali no livro a Divina Comédia, né? Então é interessante saber dessa relação do Dante com o rei Dom Diniz, e esse é o início da primeira relação que nós encontramos do Dante com Portugal, né? Em 1443, começa a ser divulgada em Portugal uma versão em castelhano da comédia, realizada por Henrique de Aragon, Marquês de Vilhena. Então, até 1443 não existia uma tradução para o português da Divina Comédia, das obras do Dante, né? Circulava edições em castelhano. Por volta de 1460, o rei Dom Afonso V ele encomendou uma tradução em latim da Divina Comédia com a finalidade de dar um selo, né, da eternidade e de universalidade à empresa nacional. Os responsáveis pelo trabalho eram Mateu de Pisano e o frade dominicano Justo Baldino, que viera, né, da Itália naquele ano. Então basta dizer isso, né, o rei Dom Afonso V
ele já começou a desenvolver uma certa admiração pela Divina Comédia a ponto de encomendar essa versão aí. Então, o que é possível de ser verificado é que por volta desse século XV, né, os nobres começaram a ler a Divina Comédia em Portugal, né? Então é interessante saber disso. Mesmo com a citação do rei Dom Diniz lá no livro do Paraíso, é interessante dizer isso, né? E essas obras da Divina Comédia, elas começam a apresentar influências na literatura de Portugal, né? O Cancioneiro Geral, né, que é uma coletânea de poemas palacianos, né, organizada por Garcia de Rezende, ela demonstra a influência de Dante em várias composições. Embora não haja citações diretas à Divina Comédia, é identificado que esse Cancioneiro Geral, né, que reúne várias poesias, né, várias canções feitas pelos nobres, já demonstravam uma certa influência por similaridade, né, por coisas que eram próprias da obra do Dante Alighieri e estavam sendo colocadas aí, né, nessas histórias. E outro grande autor, né, que teve influências, né, no caso aqui foi o Camões, né? Ele escreveu os Lusíadas e vários estudiosos agora estão encontrando referências da Divina Comédia na literatura, na obra de Camões, né? Então temos aí, nos Lusíadas de Camões tem cerca de 39 possíveis referências à Divina Comédia. Isso aqui é um estudo, né, feito aqui no ano de 1948, onde apresenta várias referências, várias citações em relação à Divina Comédia, demonstrando que Camões possivelmente teria lido e conhecido a Divina Comédia, né? Talvez até por suas viagens ou mesmo pelo fato, né, de gostar da literatura medieval. Camões teria assimilado informações e por isso ele faz essas 39 possíveis referências à Divina Comédia. Não são citações propriamente diretas, mas citações de informações que se encontram propriamente na Divina Comédia. Então os estudiosos ainda estão trabalhando ainda nessa relação da Divina Comédia com a obra de Camões, né? E interessante dizer que o catálogo, né, de livros proibidos que a igreja criou, né, é importante dizer isso, né, que a igreja católica criou um índice de livros proibidos que os católicos não poderiam ler, né, e aqui temos o catálogo dos livros que são proibidos em Portugal, com as devidas referências, e lá há uma citação quanto à obra de Dante Alighieri, né, sobre um comentário, né, que deveria ser riscado, né. Então é interessante aqui que nesse catálogo temos aí logo no final aqui, né, dessa página 38, né, nos comentários de Cristóforo Landino, né, sobre a comédia de Dante Alighieri, e aqui no início vocês podem ver aí as citações em relação à Divina Comédia que devem ser riscadas de acordo com o Santo Ofício. Aqui diz o seguinte: nos comentários de Cristóforo Landino sobre a comédia ou cantos de Dante, se hão de riscar algumas proposições, como o que tem sobre o segundo canto do inferno nas folhas 27, primeira banda no começo, onde afirma que a matéria-prima e os anjos e os céus são criaturas eternas, que foi erro de alguns filósofos gentios. E no 10º canto do inferno, folha 39, na primeira banda diz que se não há de dar pena de morte aos hereges, senão de cárcere, o que se há também de tirar. E no mesmo texto de Dante, há passos que por obrigação se devem riscar, que se mostrarão quando se apresentarem ao Santo Ofício. O que acontece, né? A Inquisição, nesse período aqui, ela criou esse índice de livros proibidos, onde determinados livros não deveriam ser lidos pela Igreja Católica porque a Igreja se sentia ameaçada no contexto da Reforma Protestante, né? Eu já expliquei sobre isso, né, nos livros anteriores da relação de Dante Alighieri com o Index, né? E aqui em Portugal não era diferente, como o restante da Europa, né? Se instituiu esse catálogo dos livros que eram proibidos, né? Porém, a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, não foi proibida para leitura, e sim os comentários, né? No caso aqui o comentário de Cristóforo Landino, que era considerado um comentário que não era interessante, se tratando aí de teologia da igreja. Então por isso que eles mandavam riscar nessas edições esses dois termos aí, no caso dizendo a afirmação que os anjos e a matéria-prima eram coisas eternas, né? Depois a igreja diz que, na verdade, a matéria e os anjos surgiram de determinado ponto, né, da criação de Deus, e ainda riscar essa questão da pena de morte e dos hereges. Então, a obra ela ainda permanecia, ela ainda poderia ser lida segundo o Santo Ofício, porém com essas duas passagens riscadas, né? E no final diz aqui, né, que
deveriam se riscar outros que fossem apresentados ao Santo Ofício, né? Nos vídeos anteriores que eu já tratei sobre esse tema, lá eu falo sobre o índex e as partes que deveriam ser riscadas na Divina Comédia, referentes aos papas, né, que o Dante colocou lá no inferno, né, o Papa Inocêncio, né, dentre outros. Então basta dizer que nem mesmo a Inquisição proibiu as obras do Dante, e esse documento verifica que nesse período de 1581 já era recorrente a Divina Comédia naquela região de Portugal. Então esse é um indício histórico, né, de que a obra de Dante ainda era lida, especialmente a versão em castelhano, até esse período de 1581. E aqui uma afirmação interessante do historiador Garrett, né, que diz: Dante teve tão boa fortuna que nem o queimou a Inquisição, nem o descompôs a Crusca, nem sequer o mutilaram os censores. Então basta dizer que o Dante é tão bem recebido, né, entre aqueles que admiravam essa obra, que nem mesmo a Inquisição queimava a Divina Comédia. Na verdade, a obra Divina Comédia era lida por padres, copiadas por monges dominicanos, como eu já mencionei algum aqui, né, que o rei o rei Dom Afonso V solicitou a ele para que fizesse uma cópia, né, da Divina Comédia. Então era comum entre os católicos a leitura da Divina Comédia até o século XVI, com exceção daqueles comentários que a igreja considerava como sendo inapropriados e mandava riscar esses comentários, né? Embora é importante dizer também que a igreja proibiu, né, a obra A Monarquia, né, de Dante Alighieri, que trata sobre aspectos políticos, tendo em vista aí as controvérsias, né, da Reforma Protestante, que estava utilizando aquela obra para atacar a autoridade do Papa, né, e também alguns monarcas. Aí depois o livro A Monarquia foi retirado do Index em 1881. Eu já relatei toda essa história nos vídeos anteriores, né? Então basta dizer que a Divina Comédia em Portugal continuou a ser lida, né, nas versões em castelhano, e ainda não existia propriamente uma tradução, né? Foi então que no século XIX que começou a obra Divina Comédia a ter maior atenção em Portugal. Antônio José Viale, né, ele traduziu o canto 1 do Inferno e publicou em 1853. Então aqui a primeira tradução de um canto, né, publicado em Portugal com a própria língua, né, lusitana. Então aqui Antônio José Viale, 1853, aqui são os primeiros versos do livro do Inferno, né, do canto 1. Em meio curso da terrena vida, embrenhado me achei numa espessura, fora da estrada reta e conhecida. Seria negra e lúgubre a pintura dessa selva tão densa e emaranhada que renova ao lembrar temor, tristura. Então esses são os primeiros versos aí de Antônio José Viale na tradução que ele fez do canto 1 da Divina Comédia, né? Note, né, que ele tenta manter as rimas, né, e um pouco aí da ideia central do próprio poema, né? No caso, vida rima com conhecida, né? No caso, espessura rima com pintura, que rima com tristura. Então é interessante isso, né, que ele tentou respeitar a rima, né, do Dante Alighieri. Em seguida nós temos que Domingos José Enes, né, ele fez uma tradução integral do Inferno, né, que foi publicada entre os anos de 1887 e 1889. Alguns dizem que ele traduziu os três livros, né, Inferno, Purgatório e Paraíso, porém eu só encontrei a versão do Inferno que ele fez a tradução, né? E aqui diz, né, nos primeiros versos que nós podemos verificar, de 1887, esse português traduziu dessa forma, né? Em meio do caminho desta vida, achei-me um dia numa selva escura, muito longe da senda já perdida. Era a selva, diluei em amargura, com amargura, em excesso pujante, erude e forte. Tal susto me causou que ainda hoje dura. Então ele tentou também preservar um pouco, né, das rimas, em se tratando aí da Divina Comédia. Bem interessante, do Domingos José Enes, né? Depois tivemos ainda, logo no século XX, né, passado aí quase 100 anos depois da última tradução da Divina Comédia, em Portugal, o Marques Braga ele fez uma versão em prosa da Divina Comédia e publicou entre 1955 e 1958. Depois tivemos a tradução em conjunta de Fernanda Botelho, né, que traduziu o Inferno, o Sofia de Mello, que traduziu o Purgatório, e Armindo Rodrigues, que traduziu o Paraíso. Essas versões foram publicadas em 1961 e 1965. E por último, nós tivemos a tradução, que é considerada a tradução mais importante de Portugal, feita por Vasco Navarro da Graça Moura, né? Ele que nasceu em 1942, faleceu em 2014, e ele foi um escritor, tradutor e político português. E ele fez essa tradução, né, que eu tenho aqui em mãos, da Divina Comédia,
uma versão bilíngue, né, e onde ele faz aí todo um trabalho aí de tradução de acordo com os versos, com a métrica original, né? Então é bem interessante a tradução do Vasco Navarro da Graça Moura. E aqui os primeiros trechos, né? No meio do caminho em nossa vida, eu me encontrei por uma selva escura, porque a direita via era perdida. Ah, só dizer o que era coisa dura, essa selva selvagem, áspera e forte, que de temor renova a mente e a agrura. Tão amarga é que pouco me é, mas é morte. Mas por tratar do bem que eu nela achei, direi mais coisas vistas de tal sorte. Então, a tradução do Vasco Graça Moura é considerada a tradução mais importante, é considerada a tradução mais lida, né, atualmente em Portugal, considerada aí como a versão mais reconhecida e premiada, né, se tratando aí das edições de Portugal. Então, o próprio Vasco Graça Moura, no prefácio, né, a maioria dessas informações que eu colhi sobre a relação de Dante e Portugal está no prefácio dessa edição, né, onde ele trata um pouco desse histórico de Portugal e a obra do Dante. E ele diz que há pouca relação da Divina Comédia com a literatura de Portugal, algumas poucas referências, como eu já mencionei, né, mas não há uma tradição literária de traduções que o próprio Vasco Graça Moura se queixava, né, de não existir, porque ele não teria então uma base para poder fazer sua própria tradução. Então ele teve que meio que fazer uma tradução a partir da sua própria ótica, né, e fez uma tradução realmente muito interessante que vale a pena ser lida. Em seguida, no próximo vídeo, nós iremos então começar a tratar da relação de Dante Alighieri com o Brasil. Agora que nós vimos um pouco sobre essas referências bibliográficas em se tratando de Portugal e Dante, no próximo vídeo nós vamos falar sobre Dante e o Brasil. Então é isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você está achando dessa série de vídeos. Muito obrigado pela atenção.